Por que devemos orar no nome de Jesus? Jesus falou muitas vezes sobre oração. Nos seus dias, líderes religiosos judeus oravam nas esquinas das ruas largas. Por quê? Para serem vistos pelos homens. É óbvio que queriam ser admirados por sua devoção. Muitos faziam orações longas, repetitivas, como se fosse necessário usar de muitas palavras para uma oração ser ouvida. Mateus 6, 5-8. Jesus expôs essas práticas como inúteis, ajudando assim os sinceros a entender o que evitar nas orações. No entanto, ele fez mais do que apenas ensinar como não orar. Jesus ensinou que em nossas orações devemos expressar o desejo de que o nome de Deus seja santificado, seu reino venha e sua vontade seja feita. Jesus também ensinou que é correto pedir a ajuda de Deus para lidarmos com assuntos pessoais. Por meio de ilustrações, mostrou que precisamos ter persistência, fé e humildade para que nossas orações sejam ouvidas. E ele deu mais peso ao seu ensino pelo seu próprio exemplo. Com certeza, essa instrução ajudou os discípulos de Jesus a melhorar a qualidade de suas orações. No entanto, foi só na última noite de Jesus na terra que ele deu aos seus discípulos a lição mais importante sobre oração. Uma grande mudança na história da oração. Jesus passou a maior parte de sua última noite encorajando seus apóstolos fiéis. Foi uma excelente ocasião para revelar algo novo. Ele disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais tarde, Jesus fez a eles a seguinte promessa reanimadora: O que for que pedirdes em meu nome, eu farei isso, a fim de que o Pai seja glorificado em conexão com o Filho. João 14, 6, 13 e 14. Quase no fim dessa conversa, ele disse: Até o momento não pedistes nenhuma única coisa em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. João 16, 24. Essas foram palavras impressionantes. Uma obra de referência as descreve como uma grande mudança na história da oração. Jesus não estava dizendo que as orações deviam deixar de ser feitas a Deus e passar a ser feitas a Ele. Em vez disso, estava mostrando um novo modo de se aproximar de Jeová. Não resta dúvida de que Deus sempre ouviu as orações de seus servos fiéis. Mas, desde o tempo em que os israelitas se tornaram o povo pactuado de Deus, os que desejavam que suas orações fossem ouvidas tinham de reconhecer que Israel era a nação escolhida de Deus. E, mais tarde, a partir da época de Salomão, tinham de reconhecer o templo como o lugar escolhido por Deus para oferecer sacrifícios. Mesmo assim, essa forma de adoração era apenas temporária. Segundo o apóstolo Paulo, a lei dada a Israel e os sacrifícios oferecidos no templo eram uma sombra das boas coisas vindouras, mas não a própria substância das coisas. Hebreus 10, 1 e 2. A sombra tinha de ser substituída pela realidade. Desde 33 era comum, a relação de uma pessoa com Jeová não depende mais da obediência à lei mosaica. Em vez disso, ela se baseia na obediência àquele para quem a lei apontava, Cristo Jesus. Um nome acima de todo outro nome. Jesus estabeleceu uma base superior para nos aproximarmos de Jeová, identificando-se como um poderoso amigo, aquele que abre o caminho para nossas orações serem ouvidas e respondidas por Deus. O que torna possível Jesus fazer isso por nós? Visto que todos nós nascemos pecadores, nenhuma obra ou sacrifício que fazemos pode nos limpar da mancha do pecado ou nos dar o direito de ter uma relação pessoal com nosso Deus Santo, Jeová. Mas Jesus ofereceu sua vida humana perfeita e pagou pelos pecados da humanidade redimível. Assim, todos os que desejam o perdão de seus pecados têm a oportunidade de obter uma posição limpa perante Jeová e de ter franqueza no falar com relação a Deus. Mas isso apenas se exercerem fé no sacrifício de Jesus e orarem no nome dele. Efésios 3, 11 e 12. Quando oramos no nome de Jesus, estamos expressando fé em pelo menos 3 aspectos do seu papel na realização do propósito de Deus. 1. Ele é o Cordeiro de Deus, cujo sacrifício provê a base para o perdão de pecados. João 1:29. 2. Ele foi ressuscitado por Jeová e atua hoje como sumo sacerdote, administrando os benefícios do resgate.
3. Somente Ele é o caminho para nos aproximarmos de Jeová em oração. Orar no nome de Jesus dá honra a Ele. Essa honra é apropriada, pois é da vontade de Jeová que, no nome de Jesus, se dobre todo o joelho e toda a língua reconheça abertamente que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Filipenses 2, 10 e 11. O mais importante, porém, é que orar no nome de Jesus glorifica a Jeová, aquele que deu seu Filho em nosso benefício. Para entendermos a importância da posição de Jesus, a Bíblia usa vários títulos e nomes para descrevê-lo. Eles nos ajudam a compreender os muitos benefícios que recebemos por causa do que Jesus já fez, está fazendo e ainda fará por nós. De fato, Jesus recebeu o nome que está acima de todo outro nome. Filipenses 2:9. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ele. A nota diz: segundo o dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento, em inglês, Divine, a palavra grega para nome pode referir-se a tudo que está envolvido num nome, autoridade, caráter, categoria, majestade, poder e excelência. Fim da nota. O que se segue é informação adicional. O importante papel de Jesus. Para entender plenamente o papel de Jesus, veja alguns títulos, descrições e nomes dados a ele. Amém. Agente principal da vida, a palavra, apóstolo, cabeça da congregação, Cordeiro de Deus, Cristo Messias, Deus poderoso, Emanuel, Filho de Deus, Filho do homem, instrutor, juiz, líder, maravilhoso conselheiro, mediador, Miguel o arcanjo, Pai eterno, pastor excelente, príncipe da paz, rei, salvador, Senhor, sumo sacerdote, testemunha fiel, último Adão. Voltando ao artigo. Mais do que um simples hábito. De fato, se quisermos que Jeová ouça nossas orações, precisamos fazê-las em nome de Jesus. Mas nunca devemos repetir a frase, no nome de Jesus, simplesmente por força do hábito. Por que não? Considere esta ilustração. Quando você recebe uma carta de um empresário, ela em geral termina com a palavra atenciosamente. Acha que isso reflete os sentimentos sinceros do empresário ou é apenas uma maneira de ele concluir a carta seguindo o padrão comercial? Na verdade, o uso do nome de Jesus nas orações precisa ter mais importância do que as palavras concludentes de uma carta comercial. Embora tenhamos de orar incessantemente, devemos fazer isso de todo o coração, não de forma mecânica. Como evitar usar a frase no nome de Jesus de forma rotineira? Uma maneira é por meditar nas qualidades animadoras de Jesus e pensar no que ele já fez e ainda quer fazer por você. Ao orar, agradeça e louve a Jeová pelo modo maravilhoso em que ele tem usado seu Filho. À medida que fizer isso, você terá mais confiança na promessa de Jesus, registrada em João 16:23. Se pedirdes ao Pai qualquer coisa, ele vô-la dará em meu nome. Fim do artigo.